celestial. Capítulo 5, versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna no céu. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Versículo 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, o que estamos agora no nosso corpo, irmão, nesse corpo aqui, ó, de dores, de angústias, nesse tabernáculo, gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi uma das palavras, irmãos, pronunciadas por Paulo, pelo apóstolo Paulo. Quem conhece o apóstolo Paulo, quem já ouviu falar, sabe da sua experiência. Sabe que ele é um homem eloquente, um homem de sabedoria, judeu, dos judeus, fariseu quanto à lei, romano. Ele tinha todas as qualificações para ter um enorme sucesso no mundo. Mas Deus um dia fez ele literalmente cair do cavalo. Deu uma rasteira em Paulo. E ali começou o início de um grande quebrantamento na vida desse apóstolo, Senhor Jesus. Então, esse título, ele fala da experiência de Paulo como um apóstolo de Deus. Irmão, se você está pensando que ser servo de Deus é você ter status, é você ter fama, é você ter eloquência, habilidade no falar, você está enganado. Nós estamos enganados. Ser um enviado de Deus, com o Espírito de Deus, aquele Espírito que passou, né, pela mirra, pela morte, você ser um servo de Deus enviado, é você passar pelas mesmas restrições que o nosso amado Jesus passou, que Paulo passou, que Pedro passou, que cada servo do Senhor, que cada mártir neste mundo já passou. Nós não somos diferentes. Talvez agora nós não sejamos martirizados como antigamente. Pegar a nossa família à força, levar a forca, levar a cruz, ou levar para você receber rajadas de tiros, como Isaías, que foi cerrado ao meio. O profeta Isaías foi cerrado ao meio. Então, muitas pessoas passaram por provações terríveis, não somente no corpo, mas na alma, mas no coração. Deus, nessa noite, Ele sabe, irmãos, a maneira como o seu coração está sendo cerrado nessa noite. Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe. Ele não está ausente da sua aflição. A questão, irmãos, é se nesta aflição eu estou conseguindo entender, eu estou conseguindo compreender a tua grandeza, eu estou conseguindo ver o que o Senhor está querendo mostrar para mim. Irmãos, as dificuldades que nós passamos na vida, elas nos mostram algo. Elas nos revelam, elas nos tiram, né? Como Esdras falou lá. Se nós permanecermos na nossa posição boa, equilibrada, tudo direitinho, nós ficamos como um véu. Nós não conseguimos ver. Mas à medida que os sofrimentos chegam na nossa vida, as escamas começam a cair dos nossos olhos por causa do quebrantamento, por causa do sofrimento, por causa da perseguição interior. Ó Senhor Jesus Cristo, dá paz ao nosso coração, Senhor. Dá paz ao nosso coração. Então, quando Paulo ali ele se converteu, ele foi iluminado pelo Senhor a caminho de Damasco, ele tinha tudo para ser uma pessoa eloquente, uma pessoa boa de fama, mas ele considerou tudo aquilo que ele aprendeu como refúgio, como esterco, como alguma coisa que não vale exatamente nada. Ó Senhor Jesus.
Ele começou a andar, irmãos, com oposto àquilo que tudo foi ensinado para ele um dia. Ele começou a andar oposto. Senhor Jesus, ainda nessa experiência de Paulo, quero ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 até os 5. Senhor, continua falando conosco, Senhor. Não nos deixa distrair. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi, se você decidir nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor, grande tremor, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Se perceba, irmãos, que Deus está tirando da nossa vida todos os pilares que nos impediam de sustentar somente nele. Nós nos apoiávamos em vários pilares. Os pilares, né, do bem-estar, da boa saúde psicológica, ou do bom trabalho, ou da boa finança, ou de uma boa saúde mental, ou de um dos pilares, às vezes, que é bem difícil de você perceber, é de uma maravilhosa vida da igreja. A gente também, é possível cair. Se você está vivendo uma vida normal da igreja, mas sem o Deus da ressurreição, a gente envelhece. E Deus precisa, para Ele poder avançar no nosso coração, Ele precisa derrubar esses pilares da nossa vida. Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Ó Senhor Jesus, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor Jesus. Nós somos loucos por causa de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Nós somos loucos por causa de Cristo. E vós, sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Quem aqui, irmão, já fez alguma loucura no mundo? Quem aqui já não cometeu alguma loucura no mundo? Agora eu quero perguntar para os irmãos, qual é a loucura que você já fez para Deus? Qual é a maior loucura que você já fez pelo Senhor? Nesses tempos finais, se nós não tivermos uma atitude de louco, de realmente louco, porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as que são sábias. E Ele escolheu as coisas desprezíveis do mundo para reduzir a nada aqueles que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Essa é a maneira como Deus age na natureza, na sua criação. Se a gente perceber, irmãos, tudo está relacionado, tudo que existe no universo, seja no mundo espiritual, físico, material, tudo fala sobre Deus. Tudo prega o evangelho, tudo fala de Deus, tudo. Se nós percebermos, se nós nos atentarmos, o Senhor Ele fala em todos os momentos, até nas mais malignas e tenebrosas situações. Ele fala com você, eu tenho certeza disso, porque Ele fala comigo assim. Amém. Ele fala comigo assim. Senhor Jesus. Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos. Não fica engessado, não engessa. Irmão, faça de todos os modos, tenha comunhão. Se você tiver comunhão, você está sendo guardado.
Use de todos os modos. Se for para salvar alguém, use de todos os modos. Se for para salvar o seu filho, a sua esposa, o seu lar, a sua casa, use de todos os modos, irmãos. Use de todos os modos. Senhor Jesus, tudo faço por causa do Evangelho com o fim de tornar cooperador com ele. Capítulo 11, versículo 30. Versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Capítulo 12, versículo 9. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios, perdão, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Olha que maravilhoso, irmãos. Se você se gloriar na sua fraqueza, é essa fraqueza mesmo, não tem outra, é essa. É essa vulnerabilidade sua. Se você se apresentar, se você expor essa vulnerabilidade, não esconda a sua vulnerabilidade, não esconda. Se você esconder é pior, vai demorar mais, vai atrasar. Não esconda a sua vulnerabilidade. Se abra. Aquele que o Senhor tocou no seu coração, procure. Se abra para o irmão. Se abra para o seu esposo, para a sua esposa. Se abra para o seu amigo, para a sua amiga. Exponha a sua fraqueza, exponha a sua parte mais fraca. Né? Senhor Jesus, eu começo a vir um monte de exemplos na minha cabeça. Se eu não parar, eu tenho que... Ó, o tempo vai embora. Senhor Jesus, vamos correr. Capítulo 13, versículo 9. Que tal? O louvor é melhor que lamentos, porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. Isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Irmãos, o Senhor quer nos aperfeiçoar. Ele está nos aperfeiçoando. Nada. Amém. A gente precisa pegar os versículos da Bíblia, irmãos. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Eu entendo, às vezes, que você abre a Bíblia e tenta procurar um versículo para poder se alimentar. Eu entendo isso. Porque eu passei muito por isso. Eu ficava rodando capítulo por capítulo, tentando achar uma palavra que pudesse me satisfazer, e nada me satisfazia. Porque a minha posição estava errada. A minha posição estava inadequada. Eu não conseguia ver, a luz não passava. A luz não atravessava. Havia uma camada, como se fosse uma camada invisível. A minha atitude era uma atitude positiva, de ler a palavra, mas nada entrava no meu coração. E à medida que Deus foi iluminando, Ele foi mostrando. E você vai se desprendendo, você vai se desconectando das coisas que roubam a velocidade da sua conexão com Deus. Quando você fica muito sobrecarregado, o seu sistema fica pesado. Você demora para baixar um arquivo, você demora para enviar um arquivo, para pregar o Evangelho, para receber o Evangelho, porque nós estamos sobrecarregados de coisas, irmãos. O Senhor, Ele quer nos esvaziar. Ele quer esvaziar o seu coração, Ele quer esvaziar a sua pessoa. Perceba na experiência de Paulo o quanto ele foi esvaziado de tudo que ele aprendeu um dia. Como fariseu, como judeu, como servo do Senhor, criado aos pés de Gamaliel, doutor da lei. Senhor Jesus, perceba como, etapa por etapa, ele foi sendo esvaziado entre suas viagens, lutas por fora, temores por dentro, angústias, perseguições, picadas de víboras. Você chegava num lugar, ele não tinha, irmãos, ele não tinha reconhecimento nenhum, ele era desprezado. Nós conhecemos Paulo hoje porque nós lemos um todo já, nós vimos o antes e o depois. Mas as pessoas que estavam com Paulo somente presenciavam o presente. Não sabiam quem era Paulo, desprezavam Paulo. Paulo era desprezado. Como Jesus foi desprezado. Como a palavra da fé é desprezada hoje no mundo. Como a verdade hoje é desprezada no mundo. Como hoje tudo... Satanás, ele tenta distorcer tudo que é divino, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é amável. Satanás vem e tenta distorcer, corromper. Às vezes o nosso sentimento mais puro de servir a Deus, de buscar a Deus, de amar a Deus, ele vem distorcer isso. Ele vem corromper isso, ele vem colocar impureza nisso. Ele quer corromper o seu coração. Ele quer enganar você. Ele quer invalidar você, porque Deus sabe qual é a sua origem.
Irmãos, Deus conhece a origem. Eu estou falando aqui a origem realmente dos seus ancestrais físicos nessa terra. Por um lado, nós temos a origem do nosso Deus, né, da nossa pátria celestial que nós aspiramos. Mas cada um de nós tem uma linha terrena aqui, como Jesus teve uma linha terrena. E Deus fez questão de relatar isso na Bíblia porque é importante a nossa linha terrena. É muito importante saber isso, irmão. Quem foram nossos pais, quem foram nossos avós, quem foram nossos bisavós, como foi a vida deles, se houve arrependimento, se houve quebrantamento, se houve salvação, se houve libertação. É bem importante você saber isso. Porque a sua linhagem terrena e as coisas que você passa hoje na terra tem tudo a ver, está tudo interligado. Claro, a maldição pode ser quebrada. Mas primeiro, antes da maldição ser quebrada, você precisa reconhecer que na sua linhagem tem tanto a maldição quanto a bênção. Nós precisamos quebrar essa maldição. Nós precisamos quebrar em nome de Jesus toda a maldição e permitir que, através da nossa linhagem, se hoje você está aqui permanecendo da maneira que está hoje, cada uma, a mãe linda, a Tite, a Monique, a Shirley, a Carol, o André, a Débora, o Renato, a Edna, o Felipão, a Carol, o filho do Pulinho, que está ali do lado ouvindo, a Aline, né, a Liliane, o Caleb, a Tamires, o Marquinho. Se cada um hoje está aqui, é porque alguém, irmãos, alguém da sua família lá atrás amou muito o Senhor. E Deus honrou essa semente para que chegasse o dia que você fosse concebido, o Espírito Santo pudesse separar você por causa daquela pessoa que serviu lá atrás. Então, percebam que as nossas atitudes, elas geram consequências. Aquilo que nós fazemos hoje, aquilo que nós plantamos hoje, nós colhemos, nossos filhos colhem, nossos netos colherão, tanto bênção como maldição. Irmãos, o velho mandamento não foi tirado da Bíblia. Foi apenas elevado por Cristo. Mas os princípios continuam os mesmos. A maneira como Deus trata, a maneira como Deus lida, a maneira como Deus age, continua a mesma coisa, porém elevada, porque agora você tem um Espírito 7 vezes intensificado dentro de você. Ó Senhor Jesus amado. Amém. Senhor. Então vamos avançar um pouquinho aqui. Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 12. Fala conosco, Senhor. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Eu vou ler rapidinho para os irmãos. Se é necessário que me glorie, a partir do versículo 1, perdão. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, não é um homem na sua eloquência, um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstendo-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que me vê ou de mim ouve. Então Paulo aqui ele foi arrebatado, irmãos, até ao 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Esse 3º céu é o paraíso, é outra dimensão. E lá fala também aqui que, né? Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, ele foi levado também até o paraíso. Esse paraíso nós vamos ver na experiência do rico e do Lázaro. Nós vamos conhecer um pouco mais agora dos dois lados da seção que tem lá. Mateus capítulo 12, versículo 40. O Senhor continua falando conosco, nos mantém cativos na tua palavra. Senhor Amém. Jesus, libera a tua palavra, Senhor. Fala com os irmãos. Amém. Nos desprende de toda religião, de toda doutrina. Senhor, Amém. fala conosco. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 40. Porque assim como esteve Jonas
3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Esse coração da terra, em algumas passagens da Bíblia, conhecida como inferno, mas é Hades. Hades, H-A-D-E-S. Ele tem 2 seções. E na Bíblia conta uma história de um rico e de um mendigo, que ao acontecer que o mendigo ficava ali na porta do rico, comendo com os cachorros lambiam suas feridas, era humilhado, passava fome, frio, dor, por causa das úlceras que tinham no seu corpo. E o rico desfrutava de tudo, de abundância, de tudo que possuía, de todos os bens. Os 2 morreram. E o rico ele foi para a sessão de tormento e Lázaro foi para a sessão do seio de Abraão. É uma sala VIP, é como se fosse a rodoviária de Macaé ali. Você fica naquela salinha da 1001 com ar-condicionado, né? Aguardando o seu ônibus chegar. O ônibus para o nosso julgamento, o Tribunal de Cristo. O ônibus está chegando, irmão. O ônibus do Tribunal de Cristo está chegando. E se nós formos despidos desse tabernáculo terrestre, desse corpo aqui de corrupção, e formos encontrados nus, nós seremos transformados, né? Nós seremos arrebatados, ou seja, teremos um corpo de glória, um corpo revestido de glória. Senhor Jesus. Então, essa sessão de tormento não tem como passar de um lado para o outro, porque o rico ele falou: Pai Abraão, pede que Lázaro molhe a ponta de uma vara e refresque a língua, porque estou atormentado aqui. E depois ele pediu, Abraão falou que não tem como, não dá. A escolha que você deveria ter feito foi lá na terra. As renúncias que você deveria ter renunciado foi lá no tempo, porque todos nós fomos inseridos na linha do tempo, no nosso nascimento. E a partir do nosso nascimento até a nossa morte, é o tempo que Deus deu para cada um de nós, para conhecermos mais dele, para experimentarmos mais dele, para sermos convencidos que sem ele, nada do que foi feito se fez. Ó Senhor Jesus amado. Amém. Então esse rico, ele pedia para Abraão molhar a sua língua. E depois que isso não foi possível, ele, então, pelo amor de Deus, manda alguém lá na minha família pregar para os meus irmãos. Não. Abraão falou: esses tem Moisés e Elias, que os ouçam. Disse assim. Irmãos, representando aqui para nós a escolha, eu escolho a ti, Senhor, né? Olha os hinos que nós cantamos. Escolho a ti, Senhor. Nós precisamos escolher o Senhor hoje. O que é o mendigo ali na porta do rico? O mendigo é desprezado. O mendigo é cheio de úlcera. Irmãos, a palavra é clara, a palavra é verdadeira. Nós precisamos tirar de nossos olhos aquilo que tem nos impedindo de ver a palavra clara e definida. A palavra ela é clara e ela é definida. Nós precisamos orar ao Senhor para que tire dos nossos olhos todas as escamas que nos impedem de ver realmente como a palavra é e como a palavra está sendo falada. Senhor Jesus. Efésios, capítulo 4, versículo 10. Eu não lembro o que fala esse versículo não, mas está aqui, tá? Eu não sei o que fala não. Eu sei que eu coloquei ele aqui por algum motivo. Senhor Jesus. Gálatas, Efésios, Filipenses. Glória a Deus por Efésios. 4:10. Aquele, irmãos, que desceu é também o mesmo que subiu. Aleluia. Acima de todos os céus. Amém. Para encher todas as coisas. Aquele que desceu. Amém. Eu não sei em qual rodovia você está agora. Se você está descendo ou se você já está subindo. Se Deus já está te restaurando ou se ainda Deus precisa te mostrar alguma coisa a mais ainda. Mais embaixo ainda, te humilhar mais, te apertar mais para você entregar, para você liberar. Aquele que também desceu, que se humilhou. Não desceu só lá no Hades para pregar aos espíritos
o evangelho, a salvação, a libertação. Não foi só, ele desceu como redentor aqui nessa terra. O único que desceu aqui nessa terra, que foi lançado nessa terra e permaneceu altivo, cheio de orgulho, é Satanás. O único. O nosso amado Senhor, ele desceu aqui na terra e morreu por cada um de nós. Suportou angústias por cada um de nós. Que maravilhoso, Senhor. Que eterno, maravilhoso, Senhor. Louvado seja o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo 7. Ah, meu irmão, depois de toda a revelação, eu vou te contar, irmãos. Satanás é tão sujo que ele trabalha até na sua humildade. Ele trabalha até no seu sofrimento. Olha como que eu estou sofrendo. Olha a minha dor. Olha como que eu sinto dor, meu Deus do céu. Tá? Olha, coitadinho de mim. Satanás, ele corrompe. Aquilo que eu falei agora há pouco. Satanás, ele corrompe todas as coisas. Até as mais puras possíveis. Ele tenta corromper. Mas nessa tentativa dele tentar corromper os seus pensamentos, quando você estiver se arrependendo, quando você estiver tentando se entregar, você precisa repreender em nome de Jesus. Amém. Orações, as nossas orações não são orações de contos de fadas. Senhor, papaizinho, eu te amozinho, meu amorzinho, não. As nossas orações, partes das nossas orações, nós precisamos falar com o diabo, repreendendo em nome de Jesus. Amém. Precisamos falar em alta voz. Saia daqui, Satanás. Saia da minha casa. Saia da minha vida. Eu não aceito isso que está vindo no meu pensamento agora. Isso é mentira. Amém. É mentira. Amém. O dia que você tomar essa atitude, o dia que você tomar essa posição, você vai ver que maravilhosas coisas vão acontecer na sua vida. Porque você vai estar tomando a armadura de Deus. Ninguém pega a armadura, ninguém pega a espada do Espírito, ninguém pega o capacete da salvação para ficar dançando. Ou para ficar recitando poesias. A armadura que Deus deu para nós ali em Efésios é para lutar. É para guerrear. É para ferir o inimigo. É para ferir tudo aquilo que ele tem feito conosco. Por causa disso, pega esse sentimento de tristeza, que às vezes parece que a gente se revolta contra Deus, né? A gente se revolta contra Deus. A gente fica irado com Deus. A gente começa a falar coisas, a imaginar coisas, a desistir, a começar a fazer coisas no mundo com a intenção de ferir o coração de Deus. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso, irmãos. Nós fazemos isso. Porque a frustração é tão grande, a dor é tão grande, que nós ficamos revoltados. Mas Deus conhece. Ele conhece a sua revolta, irmão. Ele conhece o seu medo. Oh, Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler, né? Vamos ler o versículo, né, Felipe? Nem li o versículo. Capítulo 12, versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então a questão é o quanto você bate, é o quanto você consegue apanhar, quanto você suporta apanhar. Irmãos, esses espinhos aqui não são espinhos de rosas, não são espinhos de flores, são estacas. Estacas como se fossem aquelas estacas para amarrar circo, ou lona, ou tenda. Esses espinhos são esses espinhos. Paulo tinha um cravo desse na sua carne, no seu corpo. Isso o esbofeteava, isso o machucava, isso o afligia, isso o deixava com dores. Irmãos, não é à toa que cada palavra, que cada combinação das letras descritas na Bíblia não é em vão que estão ali. Elas estão ali porque elas fazem um grande sentido na nossa vida hoje. As fraquezas que nós estamos passando. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos avançar. 2 Coríntios, capítulo 7. Vamos avançar. Estamos chegando na reta final. 2 Coríntios, capítulo 7.
Versículo 5. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Está procurando alívio, irmão? Está procurando alívio? Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu não quero frustrar você. Vamos pensar assim, então. Já que não vai ter alívio, eu já estou sofrendo no mundo, vamos sofrer por Cristo? Vamos ouvir a voz do nosso amado Senhor? Vem. Vem. Amém. Bom, Senhor eu estou Jesus. sofrendo no mundo. Eu Aleluia. já estou passando por aflição, por angústia. As pessoas traem, as pessoas mentem, as pessoas roubam, as pessoas falam, as pessoas maltratam, as pessoas julgam. No mundo, tudo isso. E na vida da igreja acontece a mesma coisa. Mas só que se você sofrer como Cristo, por Cristo, bem-aventurados sois. Amém. Perceba que é uma questão. Não precisa ser muito espiritual para entender isso. Basta você ter um pouquinho de raciocínio. Poxa vida, se eu estou sofrendo no mundo como alguém que se intromete em negócio de outro, como alguém que fala tal. Então, se eu sofrer por Cristo, é melhor, então. É uma questão de raciocínio, irmãos. Eu creio que todos nós aqui temos um pouquinho de sabedoria para poder entender o que está na palavra de Deus. Provérbios, capítulo 24, versículo 16. Ó Senhor Jesus, que maravilhoso versículo. Porque Amém. 7 vezes cairá o justo. 7 vezes cairá o justo, se levantará. Amém. Mas os perversos são derrubados pela calamidade. Irmãos, Cristo é a nossa justiça. Entenda isso. Cristo é a nossa justiça. Cristo se fez justiça por nós. A nossa justiça é trapo de imundícia. A nossa justiça é uma justiça morta. Mas Cristo é a nossa justiça. Porque 7 vezes cairá o justo. 7 vezes cairá aquele que foi justificado pelo sangue. 7 vezes cairá aquele que foi justificado pelo sangue. E se levantará. E se levantará. E se levantará. Os perversos são derribados pela calamidade. Senhor, Miqueias, capítulo 7, versículo 8. O Senhor continua falando, amarra Satanás. Amém. Senhor, da mente de cada irmão, da minha mente, dos meus pensamentos, da minha casa. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você acha necessário que precise falar mais alguma coisa? Mas eu vou falar. Amém? Vou terminar. Amém. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Vamos voltar lá para Coríntios. Vamos dar um passeio de avião na Bíblia. Entre nesse voo celestial. Amém. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Esse despidos aqui, irmãos, a Bíblia fala também é ser encontrado nu. É se chegar o dia da nossa partida aqui na terra e o Senhor não tiver voltado, nós vamos ser encontrados nus, sem esse corpo terreno, somente o Espírito. E a grande interrogação e a grande questionamento o grande ponto é, como é a maneira que eu estou hoje? O Senhor pode me levar hoje? O Senhor pode voltar para mim hoje? Eu percebo na minha vida, irmão, se Deus tivesse me levado ali naquela curva de Bitioca, se Deus tivesse me levado lá no meu nascimento, quando eu era perseguido por pedófilos, quando eu era perseguido por coisas, na minha adolescência, na minha juventude, olha, irmãos, eu ia sofrer 1000 anos. Eu ia sofrer Senhor Jesus. nas mãos de Satanás.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Amém. por causa do grande Aleluia. amor com que Glória a nos amou, Deus. Aleluia. estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Aleluia. Amém. Com Cristo, pela graça, sois salvos. Ó Senhor Jesus. Eu quero ler para os irmãos Aleluia. ainda, baseado nesse assunto, na página 69 do Alimento Diário. Quem quiser acompanhar, pode pegar o Alimento Diário. Deus tem uma Amém. promessa maravilhosa para nós. Na página Aleluia. 69, no segundo parágrafo. Deus tem uma promessa maravilhosa para você. Aleluia. Amém. Pois de maneira alguma nos abandonará. Podemos estar até abatidos, que significa estar emocional e fisicamente derrubados, porém nunca destruídos. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. O inimigo pode até nos derrubar, mas não destruir. não. Diremos o que está escrito em Miqueias: ó Aleluia. inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Isto é, não fiques contente, inimigo, de me ver caído, porque vou me levantar. Vou me levantar. Amém. Vou Aleluia. contar com a ajuda dos irmãos. Eu vou Amém. contar com a ajuda dos irmãos. Amém. Eu vou me Macaé. levantar. A igreja de Macaé, aleluia, aleluia, está sendo Amém. restaurada. Está sendo Amém. Amém. uma nuvem de espírito está entrando agora na vida de cada irmão. Vai Amém. reavivar, vai Glória a acender, Deus. vai elevar a sua posição Amém. do seu coração, Senhor Jesus. Amém. Agora, para finalizar, eu quero ler capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Vamos terminar. Não sei porque que está Glória a aqui de novo. Deus. Está aqui de novo. Eu coloquei de novo, não sei porque, mas vamos ler de novo. Já lemos já, mas vamos ler de novo. Vamos orar ler. Pois na verdade, aleluia, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos. Nos Amém. reveste nessa noite, Senhor. Amém. Reveste-nos com teu poder. Amém. Reveste-nos com tua Amém. graça. Visita Sim. cada família. Amém. Sim. Cada lar, Amém. cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha. Amém. Ó, cada irmã, cada senhora, cada senhor. Visita Sim. nessa noite. E reveste com o teu Visitas. poder. A tua Amém. palavra, Senhor, disse que nós seríamos revestidos. Amém. Nessa noite, Senhor, reveste cada irmão, cada lar agora. Cada coração. Amém. Cada coração com o teu poder. Amém. Amém. Aquilo que foi para a morte. Aquilo que foi dado como armadilha de Satanás, que foi para a morte, seja absorvido pela vida. Amém. Satanás achou ali, Senhor, que tinha derrotado o Senhor na cruz. Senhor Jesus. O Senhor ficou 3 dias na morte. Mas o Senhor saiu de lá com a chave da morte. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Não há Sim. mais como sermos feridos, pois nós já morremos com Cristo. Amém. Oh, muito obrigado, Senhor. Amém. Quero ler com os irmãos Romanos capítulo 8, versículo 22. Amém. Finalizando. Mais 2 versículos a gente finaliza. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Você pode até não concordar, mas até o seu cachorro, até o seu passarinho geme. Ele não vê a hora que você comece a orar, ele não vê a hora que você comece a louvar, que você comece a reagir. Eu percebo no meu cachorrinho, meus topinhos, quando ele olha nos meus olhos, eu percebo ele falando, nossa, agora você tá bem, né? Ó, mas vigia, hein? Eu percebo ele falando isso comigo. É coisa de louco, tem que ser coisa de louco. Se não for coisa de louco, Senhor Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, que louvor! Louvor é melhor que lamento, irmãos. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, os pensamentos nossos, Amém. eles têm total importância na nossa vida. No seu dia a dia, não permita ser levado cativo num arrazoamento,
Num diálogo, às vezes, com a esposa, com o filho, com o chefe. Às vezes nós recebemos alguma palavra e aquilo leva a gente a ficar ali. Não, mas ele não devia ter falado isso comigo, ele não devia ter falado assim. Por que ele falou assim comigo? O que eu fiz para ele falar assim comigo? Aí você fica discutindo no seu pensamento como você estivesse discutindo com ele. Aí você fica falando no seu pensamento o que você queria falar com ele, mas só que você não falou com ele. E se você ficar alimentando isso, você vai criando fortaleza, criando argumentos, criando réplicas, tréplicas, para que a oportunidade surgir, você vai descarregar tudo aquilo que Satanás maquinou na sua cabeça para você despejar na sua esposa, Senhor Jesus. despejar no seu cônjuge, despejar no seu filho, no seu chefe, no seu trabalho. Então, essa é a maneira como Satanás trabalha. Ele tem esse poder de manipular os nossos pensamentos. Se nós compreendermos a maneira como Satanás trabalha hoje na nossa vida e a maneira como ele influencia as nossas atitudes através dos pensamentos, irmãos, nós vamos avançar. Vamos conhecer o inimigo. Vamos conhecer Satanás. Não tenha medo de conhecer Satanás. Conheça as suas estratégias. Conheça as suas armadilhas. E você será bem-sucedido. Amém. Você permanecerá nessa guerra, irmãos. Você permanecerá nessa guerra. Agora, para finalizar mesmo. Capítulo 16 de Romanos, versículo 20. Eu até esqueci o que esse versículo fala. Só sei que está aqui no final. Glória. Romanos capítulo 16, verso 20. Amém. Meu Deus. Bota aí, Filipão, pra gente. Bota aí, Filipão, capítulo 16, versículo 20. Eu quero que você leia agora esse versículo. Pode abrir o seu áudio, não se preocupe com delay. E leia esse versículo aí para Deus. Leia você. Leia. Amém. Deus da paz. O Deus da paz, Deus da paz, em breve esmagará debaixo debaixo dos dos nossos pés a Satanás. A A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém. E o Deus da paz, em breve. Olha, você precisa ler esse versículo todos os dias. Amém. Todos os dias leia esse versículo. Mas leia. E o Deus da paz, em breve, esmagará Amém. debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de Jesus Cristo esteja convosco. Se nós não tomarmos atitude, João Batista, né? Lá em João, fala, João Batista não, no Evangelho de João fala que o reino dos céus é tomado por violência. Isso aí. Essa violência não é violência com o cônjuge, com o próximo. Essa violência é com as atitudes que vêm de dentro do seu coração. Satanás. Você precisa rejeitar essas atitudes. Você precisa ser violento com elas. Você Amém. precisa ser louco com elas. Amém. Dia que você tomar essa atitude, você vai ver quanto a sua vida vai mudar. Senhor Jesus, eu quero fazer uma oração para a gente encerrar. Obrigado, Senhor, pela essa palavra. Amém. Obrigado pela vida de cada irmão. Amém. Obrigado pela tua igreja em Macaé. Obrigado pelo estado do Rio de Janeiro. Amém. Obrigado por cada cidade que constitui esse estado. Obrigado, Senhor. Verdade. Cada cidade do Senhor. Cada cidade é do Senhor. Amém. A lua, ela reflete em todas as cidades. Senhor Jesus. Todas elas há escolhidas do Senhor. Amém. Todas elas a luz chega. Que a Amém. tua luz possa chegar em nós. Amém. Glória a Que Deus. possa nos alcançar, Senhor. Essa semana, começando logo, após que essa reunião terminar, Senhor. Essa reunião vai terminar. Sim. Nos ajuda após essa reunião, permanecer em Ti. Amém. Amém. Verdade. Nos ajuda após essa reunião, não sermos enganados pelo inimigo. Ajuda, Senhor Almerinda, a desfrutar do Senhor. Ajuda a Almerinda a cuidar da Thalita, do Alan. Amém. Senhora, já Amém. na sua idade, ainda mulher de oração. Ajuda a minha esposa. Ajuda a Monique a enfrentar os medos da adolescência. Ajuda a Débora, ajuda o André. Ó, Senhor Jesus, a conhecer mais de Ti, mais profundo. Ajuda a Amém. Lohane a enfrentar os medos, as angústias, as incertezas. Amém. Ajuda o Tiago, se revela. Usa mais o Tiago. Senhor, Sim. obrigado pela vida do Tiago. Amém. Ó, Senhor Amém. Jesus, Amém. ajuda o irmão a vencer os medos. Ajuda a Sim. Aline também a superar os medos. Amém. O Senhor está no controle de tudo.
Sim, o Senhor. Senhor que guarda, é o Senhor que nos mantém, é o Senhor que nos purifica, é o Senhor que nos limpa. Ó, abençoa Shirley, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abençoa a vida do Paulo. Glória a Deus, Ó, Pai. Senhor Jesus, lembra do Paulo. Lembra Amém. dele, onde quer que ele Sim, esteja. Deus. Ó, ativa seu coração, Pai. Amém. Amém. Porque ele se tornou conhecido entre nós. O Senhor sabe disso. Resgata o Paulo completamente. Amém. Ó, que a Shirley possa ser um caminho de Sim. vida, um caminho de luz, Amém. um caminho de Amém. bênção. Abençoa a Edna, Senhor. Cuida da Amém. Edna nessa noite. Sim, Amém. Concede a Edna, Senhor, o desejo do seu coração. verdade. Ó, Senhor, supre toda a carência, toda a falta, toda a incerteza, toda a insegurança. Amém, Deus. Ajuda Amém. ela com a criação do Caleb. Senhor Glória a Jesus. Deus, Pai. Obrigado pela vida do Calebinho, Senhor. Sim, Verdade. verdade. Sustenta o Caleb, Senhor, na sua Amém. peculiaridade. Ó, Senhor, se apresenta para ele, se derrama para ele, se mostra Amém. nele. Senhor Jesus, obrigado. Sim. Abençoa o Marquinho, a Neuzinha, abençoa essa Amém. família, abençoa toda essa casa, abençoa o Renato, Amém. guarda o Amém. Renato, guarda a Bia, guarda o Vitor, Sim. Carol, Sim, o Senhor. Marcelo, o Arthur, Glória a a Deus. Liliane, a Isabela, Amém. Senhor, a Lorena, guarda o Amém. Caleb e a Tamires, em Amém. nome de Sim. Jesus. E aqueles também que não puderam entrar, aqueles Verdade. que não conseguiram entrar, o Senhor Senhor possa sabe. tocar no coração. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Amém. Deus, Pai. Amém, irmãos. Está a hora aberta para compartilhar. Se os irmãos quiserem completar. Aleluia. Senhor Jesus.